Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou a Thaís Almeida. Hoje eu vou responder aqui pra vocês as enquetes que eu coloquei lá no Instagram, né? Pra quem me segue lá, viu? Mas quem não segue e me segue só aqui no canal, eu vou colocar o link do Instagram se você quiser me seguir lá pra você responder enquetes, pra poder responder a sua dificuldade também. Fique à vontade, tá bom? E assim a gente pode interagir mais também, né? Bom, eu coloquei a seguinte enquete lá, a seguinte pergunta lá. Se você tem dificuldade em resolver conflitos com diálogo, né? Muitas pessoas colocaram pra mim que sim, que tem muita dificuldade. Quem tem essa dificuldade precisa vencer ela, para o casamento ser mais saudável, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, lá tinha duas perguntas, né? Que era duas perguntas que me fizeram foi como resolver o conflito no casamento e como ter mais diálogo, né? Como ter mais comunicação entre o casal. E é isso que eu vou falar aqui agora pra vocês. A primeira coisa é que você tem que entender. Não é possível a gente resolver, na verdade, um casamento ou qualquer outra coisa que seja sem diálogo. Tudo hoje em dia a gente resolve com diálogo, porque de uma forma ou de outra você vai ter que conversar para resolver alguma coisa. Então, assim é o casamento. O casamento ele não sobrevive sem resolver os conflitos que vai surgindo nesse meio tempo aí, né? Tem gente que não gosta de resolver, que briga aqui hoje, grita e prefere deixar as coisas esfriarem e ficar tudo bem. Mas isso é só uma mentira que a gente conta pra nós mesmos, porque não ficou tudo bem. Você vai guardando aquilo pra você. A partir do momento que você começa a guardar, colecionar mágoas, né? Você chega uma hora que você explode, e é nessa hora que pode ser que o seu casamento não resista. Então, o melhor é você desde o início manter esse diálogo, essa resolução de conflito, tá? E a primeira coisa que você tem que entender é que não tem como resolver um conflito na hora da raiva, porque na hora que você tá com muita raiva, você explode. E você fala tudo que vem na sua cabeça. Você fica com muita raiva de tudo. E às vezes uma coisinha pequena lá atrás você trouxe aqui e veio à tona. E você disse, você magoa o seu cônjuge. Você se magoa. Porque depois você se arrepende de ter falado as coisas. Você vai gerar um conflito muito maior se você não resolver de forma tranquila. Então na hora que os dois estiverem com muita raiva, sai de cena. Não é sair de cena, gente. Quando eu digo sair de cena, muita gente já me perguntou, porque eu já falei em outros vídeos meus. Sai de cena não é você virar as costas e deixar a pessoa falando sozinho, porque aí vai gerar um conflito ainda maior, né? Porque se fizer isso com você, você vai ficar com muita raiva. Você vira pra ele e diz: vamos resolver isso com mais calma depois. Porque agora eu tô com muita raiva, você está com muita raiva e a gente pode falar coisas que a gente não vai gostar um pro outro. Vamos falar disso mais tarde. E mesmo se ele insistir naquilo, você fala: amor, agora não, agora eu não consigo falar, porque eu estou com muita raiva agora. E eu não estou com raiva de você, estou com raiva da situação. Então vamos resolver depois, com mais tranquilidade, porque eu não quero brigar com você. Vocês estão entendendo que você tem que ter sabedoria nessas horas, entendeu? Que me fizeram uma pergunta também, como ter mais sabedoria. Eu vou falar mais da sabedoria no outro vídeo, tá? Mas é questão de sabedoria. Você não resolver um conflito quando você está com muita raiva. Porque você vai, como se diz, enfiar os pés pelas mãos e não vai dar certo. Quando você faz dessa forma, que é você não resolver naquele momento, você evita as agressões verbais, que é o que eu disse, você fala coisas que não deve, você agride o seu parceiro, a sua parceira, e aquilo causa uma mágoa muito grande, né? Um ressentimento muito grande. Então é muito bom a gente resolver isso depois com calma, tá? Aí você vai sentar e resolver. Agora eu quero falar sobre como melhorar a comunicação, né? Como melhorar a comunicação.
Isso vai fazer parte, que é uma coisa liga a outra. Então fica bem atento aí para você ver como melhorar essa comunicação, que vai fazer parte de resolver conflito também. Outro dia, uma moça me disse, eu não consigo resolver um conflito, ter um diálogo sem chorar. Então eu prefiro não ter, porque eu sempre choro. E então a gente sentou e teve uma conversa. E eu disse, não tem problema você chorar. Eu chorava também. Eu não conseguia resolver meus conflitos. Você sabe por quê? Porque eu não tinha costume. Eu não fui ensinada a resolver meus conflitos conversando, com diálogo. Então, quando eu me casei, eu não sabia como que eu ia fazer. E você pode chorar e não tem problema nenhum nisso. O seu marido, a sua esposa, pode ver você chorando. É a pessoa, é o seu amigo, é o seu companheiro, não tem problema. Então, você não pode desistir. E eu chorava sempre que eu ia conversar ou resolver qualquer coisa que... Eu falei, eu não posso desistir, porque senão o meu casamento não vai funcionar. Como que eu vou resolver esse conflito que a gente tem se eu não conversar com ele? Então, muitas vezes eu chorava sim no início do conflito, do diálogo, mas depois passava e eu conseguia resolver aquilo, a gente conseguia resolver aquilo juntos, né? Então, o segredo é não desistir do diálogo, mesmo que você tenha essa dificuldade. Você vai rompendo, porque quando você vai fazendo várias vezes, aquilo vai ficando familiar, vai ficando mais tranquilo, vai fazendo parte do seu casamento, da sua rotina. Isso é muito bom para o casal. Agora, como melhorar a comunicação? Primeira coisa, gente, não interrompa o outro. A nossa tendência é o quê? Sempre interromper. A pessoa falou uma coisa que não gosta, você já interrompe e já fala, mas você tá acusando, você tá apontando a pessoa já. Então, primeira coisa é, espere o outro falar. Por mais que ele esteja falando uma coisa que não é verdade, ou uma coisa que você não concorda, espere ele falar, espere ela falar, e aí você vai entender essa pessoa, entende? Se você consegue entender quais são os medos, as frustrações, o motivo da raiva da pessoa, o que você tá fazendo que ela não tá gostando, é mais fácil para você depois abrir a sua boca e ter um bom diálogo, entendeu? Ter uma boa negociação aí nesse conflito. Lembra que você e seu cônjuge não são adversários. Vocês não estão no campo de batalha para ver quem é o mais forte, quem vence, tá? É os dois que tem que sair ganhando. Entenda isso. Os dois saem ganhando. Vou dar um exemplo aqui. Eu mais meu esposo tínhamos um conflito sobre a educação dos nossos filhos. Ele fazia de uma forma e eu fazia de outra. E eu achava que a minha era certa e a dele errada. E ele achava que a dele era certa e a minha errada. Então o que a gente fez? A gente começou a ter uns atritos aí. Então a gente não podia ficar desse jeito, né? Sempre que ia um educar, o outro tava de cara feia e tal. A gente sentou e resolveu. Como? A gente negociou. Eu falei, ele me ouviu, entendeu? A parte não me interrompeu. Ele me ouviu, ele ouviu o que eu tinha pra dizer, que eu não concordava com ele na educação, e ele me disse o que ele não concordava na minha forma de educar. E foi bem tranquilo, porque eu comecei a enxergar da forma que ele tava vendo, entendeu? Eu comecei a me colocar no lugar dele e pensei, poxa, ele tá certo, nisso aí ele tá certo. Aí ele viu que umas partes eu estava certa e a gente negociou e a gente resolveu esse conflito, que é um conflito grande, para quem é pai e mãe sabe. E a gente conseguiu resolver esse conflito de uma forma saudável. Então, negociar foi o que eu disse agora atrás. A gente negocia uma forma que fica bom para os dois, que os dois saem ganhando. Então vocês vão sentar, não é para vencer um ao outro, é para negociar e resolver aquele conflito ali. A empatia. Empatia é quando você, lembra que eu falei, a gente entender o sentimento do outro, entender as frustrações do outro, saber quais são as tristezas dele ou dela. Isso é empatia, você se colocar no lugar do outro, que foi o que eu fiz com meu esposo. Eu entendi por que ele educava dessa forma, porque era pela criação dele, era pelos pensamentos dele, pela mentalidade que ele tinha. Eu me coloquei no lugar dele, praticando essa empatia na hora do diálogo,
Tem pessoas que gostam de um contato físico, você então segura ali no braço, pega na mão, né? Tem gente que gosta de palavras positivas, que funciona assim. Você vai motivar, você vai falar palavras positivas e elogios. O respeito. Respeito, como eu disse, até no meu livro eu disse isso, que se houvesse mais respeito no casamento, eu ousaria dizer que não haveria divórcio, porque o respeito, ele é algo fundamental. Então, durante um diálogo, uma resolução de conflitos, você deve priorizar o respeito. Então, pratique esse respeito, entenda, reconheça os sentimentos do seu cônjuge. Quando você reconhece e respeita, reconhece os sentimentos do seu cônjuge, as frustrações, as tristezas, vocês conseguem trabalhar juntos para melhorar isso, entendeu? É algo maravilhoso o diálogo no casamento. E sempre meça as palavras para dizer, gente. Pratique o seu autocontrole, muito. Não fale qualquer coisa. Pense muito antes de falar. Pratique essa sabedoria. Então, sempre antes de você falar algo, fala pra você mesmo. Gostaria de ouvir o que você vai dizer pro seu cônjuge? Isso é muito importante também no casamento, você não dizer qualquer coisa, porque a partir do momento que você lança uma palavra, ela não tem mais volta, ela já foi. Então ela pode magoar, ela pode destruir, ela pode entristecer e ela pode fazer inúmeras coisas no seu casamento. Então sempre meça as palavras, tenha sabedoria pra falar. Tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Se inscreva nesse canal, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas que têm essa mesma dificuldade que você, que eu já tive, de ter o diálogo, de resolver um conflito no casamento, porque isso mantém o casal. Então, um beijo e fiquem com Deus.